When you close your eyes and you fall asleep, everything about you is a mystery. You tell me that you want me. You tell me that you need me. Olá, pessoal, boa noite. Nós estávamos aí dando uns minutinhos para iniciarmos. Agora nós podemos. Boa noite aos que chegaram. Estou aqui, aos que não me conhecem. Meu nome é Priscila, sou professora da universidade, junto com as minhas colegas hoje aqui, professora Beatriz Brandão, professora Valdivina. Vamos estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre a questão da IA em trabalhos acadêmicos, que muito se tem falado, mas pouco se tem conversado sobre essa questão. Então, como eu estou dizendo, é uma conversa. Então, se vocês quiserem conversar, perguntar, comentar, fiquem à vontade para a gente fazer essa interlocução. E antes da gente começar, eu vou fazer um comentário que parece trivial, mas hoje eu me dei conta que pode não ser. Gente, quando vocês, né, fazem qualquer tipo de inscrição, seja para essa oficina, para uma atividade do curso, para uma vaga de estágio, de emprego, enfim, sempre cuidem a forma como vocês escrevem, não somente o nome de vocês, mas o e-mail de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Nós enviamos um lembrete hoje pela manhã dessa nossa oficina e vários e-mails retornaram, ou seja, foram devolvidos. Alguns porque, por exemplo, estavam com gmail.com.br, não existe gmail.com.br, Gmail é .com. Por exemplo, o e-mail da UCB, @a.com.br, também não existe @a, não, a.cb.com.br, não, é .br. Então, cada detalhe, às vezes o com, CO, o correto é com M, alguns escritos com N. Então, se errar uma letrinha, um ponto, uma vírgula, o e-mail não chega. Então, só um parênteses para que fique registrado, para vocês tomarem um cuidado. Claro que às vezes a gente faz na hora, correndo, ou dá um errinho de digitação, mas antes de confirmar, confere sempre a forma correta da escrita do e-mail, porque geralmente, para questões oficiais, é o e-mail que é o canal de comunicação. Então, para quem faz concurso público, qualquer coisa, gente. Então, cuidem a forma da grafia correta do e-mail de vocês. Sem mais delongas, nós vamos começar, então, nossa conversa. Gurias, colegas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, me interromper, fiquem bem à vontade. A casa é nossa. Lembrando que essa é uma oficina do PESA. O PESA é o nosso setor de permanência estudantil e sucesso acadêmico, do qual nós três fazemos parte, e é um setor justamente para acompanhar principalmente os processos iniciais do ingresso na universidade, mas também a trajetória acadêmica dos estudantes. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e qualquer coisa vocês
me avisem, por favor. Deixa eu só trocar a minha tela aqui para nós começarmos a conversa. Quando nós falamos em IA, esse é um assunto que às vezes, ou quase sempre, é polêmico, principalmente em falando-se de IA em trabalhos acadêmicos. Pensando um pouco no que é essa, né, a inteligência artificial hoje, que, né, se popularizou aí, talvez nos últimos 2 anos, mas é uma área da ciência da computação que já existe há muitos anos. Aí, minimamente, desde 1940, 50, as primeiras iniciativas de inteligência artificial já existiam. Hoje se popularizou muito, impulsionada pelos chats de IA generativa, mas não é algo novo. Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que pode auxiliar os estudantes e nós, professores, também, sempre que usemos de forma responsável e ética, justamente para manter e para possibilitar a integridade acadêmica. Quando falamos em integridade acadêmica, nós estamos falando da formação, que professores nós queremos ser, que profissionais ou futuros profissionais vocês também desejam ser. Falando um pouquinho dessa inteligência artificial, a IA, como o nome já diz, né, ela é inteligente, vou colocar entre aspas, e artificialmente inteligente, porque é um computador que gera ou que tem a capacidade de simular habilidades humanas, como o aprendizado, o raciocínio e a tomada de decisões. Eu já comentei com vocês essa questão da área da ciência da computação, e a inteligência artificial, normalmente, ela atua em atividades que somente, ou antigamente, somente os seres humanos poderiam ser capazes de realizar determinadas tarefas. A inteligência artificial entra nesse lugar, digamos assim. Para a gente pensar um pouquinho, alguns exemplos de inteligência artificial, os chatbots, para qualquer um de nós que utilizemos aí um buscador ou uma rede social, conforme você vai fazendo pesquisas ou conforme as interações, por exemplo, lá no Instagram, você procura algo sobre viagem, daqui a pouco começam a aparecer anúncios sobre viagem, ou você está buscando alguma informação específica e daqui a pouco começam a aparecer sugestões de publicações sobre aquela área específica. Esses são uma das funções dos chatbots, por assim dizer. Os veículos autônomos, esse sim é um pouco mais distante da nossa realidade, mas já uma realidade. Inclusive, nos Estados Unidos existem testes já com Uber sem motorista. Eu particularmente acharia arriscado, mas existe. E na automação industrial, isso já é uma realidade há bastante tempo. Por exemplo, o setor de entregas da Amazon trabalha com automação industrial no centro de logística para distribuição das mercadorias, contabilização do estoque. Por que eu estou trazendo isso? Porque a IA parece que começou agora, mas na verdade nós já fazemos uso de inteligência artificial há bastante tempo sem nos darmos conta. E aí aqui eu trago um exemplo, isso aqui eu vou deixar esse exemplo para vocês. Quem tem curiosidade, eu sugiro assistir esse vídeo.
Ele é da plataforma da IBM, um supercomputador chamado Watson. Tem no YouTube, tem, se vocês procurarem o Watson Discovery Brasil, inclusive tem o documentário traduzido de várias aplicações desse supercomputador que ele foi concebido como uma máquina que, antes de pensar, aprende a partir das interações. Então, foi feita, organizada inicialmente para participar daqueles programas de auditório nos Estados Unidos, aqueles tipo perguntas e respostas, show do milhão, essas coisas assim. E depois passou para outras aplicações, inclusive em hospitais. Isso tinha um sistema desse num hospital aqui no Brasil, se não me engano, um em São Paulo e um em Porto Alegre, onde esse supercomputador fazia pesquisas relacionadas a possíveis tratamentos para determinados diagnósticos, apresentava alternativas, porque tem capacidade de busca e pesquisa em bases científicas muito mais rápido que um ser humano, e depois se fazia uma junta médica para analisar as possibilidades apresentadas pelo Watson. Também como ferramenta para o ensino no processo de alfabetização, como tutor na educação superior, e hoje o Watson se transformou numa plataforma de serviços cognitivos da IBM aí, aplicados a diferentes áreas. Vale a pena conferir, porque o documentário apresenta como que começou a ser pensada essa máquina e o que tem por trás. Por exemplo, para quem usa o chat GPT, essas conversas que a gente estabelece com o chat, elas precisaram ser pensadas por trás. Então, foi uma equipe multidisciplinar que começou a pensar sobre essas questões, da área da linguística, pedagogia, engenheiros, programadores, enfim. Então, eu sou suspeita para falar, óbvio, porque eu estou apresentando para vocês, mas vale a pena conferir para conhecer, né, essa iniciativa. E aí, quando nós trazemos a inteligência artificial para o contexto da universidade, a universidade por si só é um lugar de construção do conhecimento, e não é que a partir da presença da inteligência artificial, mas a inteligência artificial possibilita, nesse contexto universitário, transformar, inclusive, a nossa capacidade de descobrir coisas novas, de desenvolver ideias e auxiliar aí a fazer ciência de alto nível. Quando eu digo ciência de alto nível, eu estou falando de ciência testada, pesquisada, comprovada, aplicada. E a IA, o que ela traz para nós? Ela traz algumas facilidades, digamos assim, e encurta o tempo, inclusive no desenvolvimento de pesquisas. Mas para isso a gente precisa pensar, eu gosto de pensar o uso da IA no contexto universitário nesses 4 eixos. Obviamente, trazendo a questão da ética não somente no copiar e colar, que, como o nosso contexto aqui é a IA em trabalhos acadêmicos, muito se fala do perigo de se usar uma inteligência artificial para fazer um trabalho acadêmico e terceirizar a produção do conhecimento para uma inteligência artificial. E aí trazemos a questão da ética, justamente para entender que a IA é um apoio, ela não é o fazedor, não é a IA que está na universidade, é o estudante, é o docente. Então, esse uso ético também passa por entender que sou eu, estudante, que estou na universidade, sou eu, estudante, que tenho a responsabilidade não só pela entrega do trabalho, mas
pela construção do conhecimento e pelo processo formativo que culmina lá na graduação e com a inserção no mundo do trabalho. Então, que profissionais esperamos ser? Essa questão da ética passa por aí também. A questão do conhecimento, quando falamos em inteligência artificial, principalmente inteligência artificial generativa, que são esses chats de conversação, o GPT, Copilot, Gemini, deixa eu ver, Perplexity, todas essas IAs, todas essas plataformas ainda estão aprendendo. E o mais popular é o GPT. Então, ele está aprendendo com as interações. Então, nem toda a informação apresentada por um chat desses é verdadeira. Então, é preciso essa base de conhecimento para confrontar as informações. E de onde vem essa base do conhecimento? Dos livros, de artigos científicos. Sabe aquele. Lembra daquele material que vocês recebem no início de cada curso ou de cada disciplina, que se chama plano de ensino? Lá no plano de ensino tem bibliografia básica e bibliografia complementar. Ali tem referências, leituras basilares para o desenvolvimento dos conteúdos da disciplina. Ali tem a base científica para comparar com a IA, para verificar, validar se as informações da IA são verdadeiras, se condizem com o que é correto, inclusive. E a questão da propriedade, que passa também pela propriedade em relação ao conhecimento e a propriedade intelectual desse material gerado a partir de uma interação com a inteligência artificial. E aí nós temos a questão do discernimento, porque quando eu comparo as informações de base científica e de base de uma conversação, digamos assim, com um chat desses, eu preciso desse discernimento para entender o que é correto e o que não é. Aí tem eu e a professora Valdivina estávamos conversando com uma colega na semana passada. Deixa eu ver se eu lembro do termo. Tá, já lembrei. Para quem é da área ou da psicologia ou da educação, existe, né, no processo de desenvolvimento do ser humano, nós temos um autor que se chama Piaget, que trabalha com a psicologia do desenvolvimento. E aí a gente tem as etapas, as fases do desenvolvimento. E em um trabalho acadêmico, um grupo de estudantes, não era um grupo de estudantes da nossa universidade, estava apresentando o trabalho sobre as fases do desenvolvimento e apresentou como uma das fases a abdução. E explicava a abdução, explicava lendo o que estava escrito. Então, a professora perguntou, gente, o que é abdução? Ah, então, professora, abdução, e seguiu lendo o que estava escrito na apresentação. Quando a professora pediu para os estudantes procurarem, ou no dicionário, ou no Google mesmo, o que era abdução, eles se deram conta de que a abdução tipo ET, sabe? É o processo de abduzir, ser levado para, ser sugado para algum outro lugar. E não existe, óbvio que não existe essa fase. Se nós fôssemos abduzidos na fase de desenvolvimento infantil, nós não estaríamos aqui, porque a gente já estaria em sei lá onde. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque, como eu disse, nem sempre a informação apresentada pela IA é totalmente correta. Então, às vezes acontece, apresenta lá as fases de desenvolvimento e coloca uma esquisita lá no meio, e bota esquisita nisso. Então, é preciso conferir. Como eu disse no início, a IA, o título
do nosso encontro é IA para apoio. A IA apoia, a IA não dá a Aí não resposta tava entrando final. com mesmo com a internet que eu fico. Aí eu fui lá embaixo, peguei, não dá sabendo. Então vai lá embaixo e pede para você estudar, Davi. Oi? Pronto, acho que estava com o microfone aberto. Então, gente, é um exemplo aqui claro de que se vão usar as IAs para auxiliar aí no desenvolvimento de conteúdo para os trabalhos entregues aos professores, por favor, confiram, né, se a informação pelo menos está organizada de forma correta. Porque aí nós temos um grande desafio com o uso da IA e uma necessidade. Aí nós temos um desafio ético, que é realmente utilizar a IA, principalmente as IAs generativas, para o apoio, não para elaboração, e é um desafio porque às vezes dá vontade de copiar. Tá tão bonitinho, tá tão estruturado, ele é tão bem estruturado que quando quem está mais acostumada com essa ferramenta, a gente tem uma estrutura léxica, tem uma estrutura gramatical e de organização de texto que a gente consegue passar os olhos e a gente já vê onde que está a IA naquele texto. Mas ele organiza bonitinho, tem começo, meio e fim, que nem a gente aprendeu lá no colégio. Introdução, desenvolvimento e conclusão, é essa a organização desses chats. E aí, claro que aqui a gente precisa entender que quem tem a ética é o ser humano. Então, nós é que precisamos tomar a decisão de utilizar somente para o apoio. E aí vem essa questão das informações incorretas. Por quê? Porque os chats de IA generativa, eles acessam informação, ou a maioria deles acessa informação de acesso aberto. É quase que aquela falácia de achar que a internet é terra de ninguém. É quase terra de ninguém. Mas, quando eu interajo com esses chats, o que a inteligência artificial faz? Ela faz uma varredura em todo tipo de conteúdo, material, portal, rede social que existe e que tenha, por exemplo, eu estou falando sobre, sei lá, alguma tratamento fisioterápico para ruptura do tendão, digamos assim. Ele vai buscar em todo e qualquer lugar. E não necessariamente somente em espaços ou em bases científicas, o que é uma dificuldade, porque aí aparecem ou podem aparecer informações que não são corretas. Justamente porque acessa todo esse material, todo o material disponível na rede, essas IAs acessam para apresentar as respostas. E aí o que ele faz? Ele vai comparando, quanto mais se fala a mesma coisa, então deve ser correta essa informação. E aí ele apresenta a resposta. Nós temos aí também essa necessidade de comparar com o conhecimento construído e aí buscar na teoria e comparar essas informações, não crer cegamente numa resposta de um chat desses, mesmo que pareça o mais bem organizado e bonito de todos. Inclusive, livros e artigos científicos, eles podem ser criticados, ainda mais uma IA. Então,
é preciso tomar esse cuidado e ter o discernimento de verificar os resultados, saber o que tem qualidade, o que é ciência, o que é da teoria, o que é do senso comum. Ah, para tratar o tendão lá é muito bom botar uma folha de, sei lá, uma folha de chuchu, porque a folha do chuchu, acho que é a do chuchu que é grande assim. Ah, coloca a folha do chuchu em cima e beleza, show de bola. Eu não sei se isso funciona ou não, pode até ser que funcione. Mas vamos lá verificar em cientistas que estudam essa questão para verificar se realmente a folha do chuchu ajuda a diminuir a inflamação. Essa é a necessidade que, ao usar esses recursos e essas ferramentas, se tenha, se faça esse exercício de comparar as informações. E aí, obviamente, esse não é o caminho mais fácil. Dá trabalho, óbvio, mas aprender também dá trabalho. Aprender também custa, e ser um bom profissional também requer um esforço, uma dedicação, e é nessa linha, nesse sentido, que o uso da IA deve estar ou deve se fazer presente no contexto universitário. E aí tem uma publicação. Priscila, posso? Pode. Posso. Bom, voltando aí, né, na verdade, enfatizando um pouco, né, o que você acaba de falar a respeito desses desafios e necessidades, né, ao utilizar, né, as ferramentas de IA, nós não podemos perder de vista que nós, aqui nesse espaço, né, nós estamos falando para estudantes, para uma comunidade universitária, estudantes, né, pesquisadores, né, professores, talvez tenha professores aqui, e que entendemos que na universidade, né, o uso da IA, ele prescinde, é lógico que em outros espaços, mas estamos falando de universidade, ele prescinde de um conhecimento prévio daquilo sobre o qual eu vou fazer uso dessa IA. Então, você já mencionou aí o plano de ensino, onde nós temos lá as referências, né, a bibliografia básica, a bibliografia complementar, né, outras informações. Nós temos também as aulas, quem tem aula presencial, quem tem aula, quem tem aula remota ou totalmente EAD, mas tem o material, ou seja, tem os livros, né, os textos, os artigos, os ensaios, os experimentos, os estudos de caso, são esses, né, materiais, vamos assim dizer, né, ou estas fontes, que vão dar sustentação para a gente realmente, enquanto estamos usando a IA, termos discernimento a respeito do resultado que ela entrega, né? Podermos conferir. É lógico que você não precisa ter, né, apreendido, né, 100%, vamos imaginar aí, de um livro aí de 200, 300 páginas, mas você tem que ter o discernimento e a capacidade de, ao utilizar a IA, o resultado que ela te entrega, você poder fazer uma conferência, você fazer uma checagem a partir dos elementos, dos conceitos, dos princípios, das informações que estão no livro, no artigo, no ensaio, no estudo de caso. Então, assim, não é pensar, olha, eu sei que agora, eu sei que a gente tem, se a gente abre aí as mídias sociais,
A IA, ela só está faltando dizer, assim, algumas propagandas, dizer que vai ressuscitar alguém. Só está faltando isso. Então, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Elas, né, são várias ferramentas, todas elas têm o seu ponto, vamos assim, os seus elementos muito, muito positivo, mas nós não podemos perder de vista a originalidade, que eu só vou ter certeza de que eu vou apresentar um trabalho, por menor que ele seja, né, que de minha autoria, com a ajuda da IA, se eu tiver certeza das informações, e quando eu não tiver certeza, eu tenho que buscar nos locais, na fonte, vamos assim dizer, as evidências para poder dizer, né, se aquilo que a IA me entregou está correto ou se é passível de alguns ajustes, de alguns complementos, né? Então, isso é importante. O que eu vejo, assim, às vezes a gente pensa assim, olha, a IA, ela está chegando para muitas pessoas como algo que vai resolver tudo. Não, ela vai nos ajudar muito. E ela nos ajuda muito, muito mesmo, a depender daquilo que nós propomos a utilizá-la. Mas nós temos que ter o nosso conhecimento prévio. Nós precisamos saber o que queremos, né, buscar como um auxílio da IA para poder, eu vejo assim, como uma potencializadora, né, das atividades que nós vamos apresentar, que nós vamos entregar. Sejamos estudantes iniciantes, sejamos estudantes já veteranos, sejamos professores, funcionários, pesquisadoras. Estou falando de pesquisadoras, não sei se tem mais alguém aqui, mas eu e a Priscila somos pesquisadoras, então a gente não pode confiar cegamente, não podemos. A Priscila já mencionou aqui, até os livros, textos, são passíveis de críticas. E olha que livros e textos que são publicados, eles já passaram por vamos assim dizer, uma equipe de profissionais daquela área que fizeram uma leitura e que deram uma validação para que aquele livro, aquele capítulo ou aquele artigo pudesse ser publicado. Então, é isso. Eu falei que ia ser rápido, mas acabei não sendo tão rápida. Desculpa. Ah, mas excelente. E aí junta tudo isso com a questão, e aí a professora Valdivina falou uma questão da validação. A validação é humana, a validação dessa informação é humana. E aí tem um material que a Unesco publicou em 2022 sobre ética e responsabilidades quando o uso da inteligência artificial. E aí tem especificamente num dos tópicos que a Unesco vai descrevendo, essa questão da supervisão humana. E aí ela diz assim que por mais que às vezes sejamos tentados a utilizar e a confiar cegamente nos sistemas de IA, quando um ser humano faz uso de qualquer informação gerada nessa inteligência artificial, a responsabilidade recai por este ser humano, por esta pessoa que fez uso dessa informação, desse conteúdo, ou seja lá, dessa imagem. Então, se houver qualquer responsabilização, seja de direito autoral, criminal, enfim, quem responde é o ser humano. A máquina não tem como responder, porque a máquina é o que ela é uma máquina. Embora a gente tenha algumas polêmicas relacionadas aí a máquinas, e às vezes algumas pessoas acreditam que máquinas são pessoas. Não, não são.
Então, aqui, muito cuidado. Não é cuidado, é atenção mesmo. E aí aqui entra aquela questão de que a internet é terra de ninguém, eu não vou ser descoberto. Tudo que a gente faz na internet, a gente vai deixando um rastro. Ao longo do tempo, esse rastro é como se a gente fosse na praia. Ficam as pegadas, aí vem o vento, ou vem a água do mar e a pegada some. Na internet, isso leva muito tempo para essa pegada se dissolver, desaparecer. Então, a responsabilização existe sim, tudo fica registrado, mensagem de WhatsApp, acesso às páginas, o uso ou não uso. Então, é preciso tomar esse cuidado. Não é exatamente sobre isso que a gente quer falar, mas é importante se é, destacar estas questões. Eu queria fazer uma observação também, Priscila, porque Fala, Bia. tem tido recentes pesquisas, né, na área de psicologia, e aí tem um livro que está até bem famoso, do Jonathan, acho que é Jonathan Haidt, o nome dele, né, que fala da geração ansiosa, e aí ele fala o quanto que esse uso indiscriminado, né, da inteligência artificial tem degradado a capacidade de inteligência dos seres humanos. Então, a gente já tem hoje, né, uma perda em termos de possibilidade de construção de inteligência, porque, claro, a inteligência artificial ela não pode substituir a nossa capacidade de pensar. Então, que a gente tem que usar a inteligência artificial no sentido de, ok, algumas vezes otimizar o nosso tempo, né, viabilizar com que a gente tenha uma síntese de determinadas coisas, às vezes uma correção textual, mas que a tarefa de pensar, né, e aí eu acho que, como diz a professora Valdivina, estamos aqui no ambiente universitário, então a gente está num ambiente que, por excelência, é o ambiente de pensar e de fazer perguntas, né? Isso é a principal habilidade que nos torna humanos. Então, se a gente passa o tempo todo delegando isso para a inteligência artificial, né? Inteligência é igual musculatura, vai deixando de usar, vai deixando de funcionar, né? Então a gente precisa se lembrar disso. Coloco sim, vou copiar aqui, vou pegar o nome dele direitinho e coloco aqui no chat que pediram. Ah, legal. É exatamente isso. Acho que existe aí uma preocupação com esse uso excessivo, e na dependência desse uso. Eu vejo e nós vemos como uma potência ou um potencializador, mas é preciso tomar esse cuidado para não se exagerar. E existem até estudos que falam sobre não só a dependência das telas, mas que se compara aí a dependência a uma dependência química. Então, é preciso se tomar esse tipo de cuidado e, como as colegas falaram, esse é o espaço de discussão, esse é o espaço de conversa. Não adianta fechar os olhos e dizer, tá, existe, mas faz de conta que ela não está no nosso contexto universitário, porque está. Então, nós precisamos conversar sobre essas questões. E aí, tanto está como que em contextos educativos, aí, seja presencial ou para quem faz híbrido, EAD, isso já faz parte do contexto. Como eu já disse antes, os chatbots, os assistentes virtuais, aqueles que tu entra às vezes tu entra no site, e aí tu fica falando, ele fica te perguntando um monte de coisa, até dizer que não pode te ajudar, não pode te resolver e vai te encaminhar para uma pessoa. Isso já faz muito tempo que a gente utiliza. Para análise de dados, né, se utiliza muito. Os tradutores automáticos, hoje em dia está fácil, aí se a gente, para quem usa o Chrome, às vezes já traduz mesmo sem a gente querer. Aí os sistemas de recomendação, que é um pouco na área de, por exemplo, sistemas que você já aprendeu determinado conteúdo, determinada
competência, e ele vai te recomendando atividades, leituras, para que você possa continuar desenvolvendo conhecimento em determinada área. Então, isso já faz parte do contexto educativo. E aí, a gente precisa falar também em algumas das desvantagens e das limitações, uma delas que a gente comentou agora, que é do risco da dependência tecnológica. Então, a gente precisa se preocupar aí, inclusive, vou usar a palavra policiar, no sentido de cuidar para ver se para tudo eu tenho que ir lá no chat. Aí eu não sei se a Lívia está aí, mas ela tem esse costume. Qualquer coisa, vou perguntar, estou na dúvida, pergunta para o chat. Não, ok, tá, show de bola. Não é o caso, ela não é enlouquecida com essas coisas, ela lê livro, ela, né, busca em outros lugares, mas eu estou dando esse exemplo, porque qualquer dúvida, se fica, eu acho que é isso, não, eu acho que é aquilo, não, a gente não sabe, então vamos buscar aqui, vamos perguntar para o chat, ver se ele ajuda. Tem um limite, e a gente precisa, cada um de nós precisa conhecer o seu próprio limite. Um cuidado aí com, se for o caso, uma possível falta de interação humana, que inclusive já também existem outras pesquisas aí, em se tratando aí da área da psicologia, pesquisas que estão estudando os usos da IA generativa, e alguns estudos um pouco alarmantes que dizem que as pessoas buscam as IAs para ter companhia, ou as IAs para acompanhamento psicológico. Então, a gente também precisa cuidar um pouco sobre essas questões. Aí, o pessoal que é da psicologia, vale a pena ler um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque nós somos seres humanos e somos seres de interação com seres humanos, seres vivos, pelo menos. Então, é preciso também cuidar para não se ficar muito nesse espaço do virtual e esquecer do real, do concreto. Parece que o primeiro uso de inteligência artificial no mundo hoje em dia tem sido para fazer psicoterapia. Aí olha o desespero batendo no coração do psicólogo, né? Porque é isso, não é que a inteligência artificial ela não sirva, né, para muitas dessas coisas, mas quando a gente também delega, né, a potência que são os nossos vínculos a uma inteligência artificial, ela vai nos responder com uma receita de bolo. E aí isso desconsidera toda a nossa individualidade, né? Então, quando a gente está fazendo uma psicoterapia, a gente obviamente leva em consideração muitas outras coisas, né? Então, e aí também tem várias pesquisas indicando, né, sobre os mecanismos neurológicos mesmo, que se estabelecem em termos de dependência de uso, né, de telas, enfim, não é à toa que a gente tem tido recomendações muito sérias aí, e proibição nas escolas, né, e esse tipo de coisa. Perfeito. Não, eu li alguns artigos sobre isso e assusta. Mesmo para quem não é psicólogo, eu sou da educação, sou pedagoga, me assusta bastante. Então, é preciso tomar esse tipo de cuidado. Uma outra, e aí é uma desvantagem, porque é limitador, a questão do viés algoritmo, que é o quê? Pode-se haver nesse espaço uma reprodução de preconceitos, discriminação, e quando se busca, por exemplo, como o exemplo agora aqui da psicoterapia, o algoritmo ele foi programado para olhar sobre um viés, um prisma, e às vezes o ser humano
é multifacetado. Então, não é somente um caminho, não é somente uma resposta. E o que acontece? Muitas vezes os algoritmos, eles apresentam uma única direção. E existem questões, por exemplo, se a gente for pensar na IA, em trabalhos acadêmicos, a gente pode receber da IA uma resposta tendenciosa, uma resposta enviesada, uma resposta com uma única direção, ou dizer que é muito ruim e prejudicial, ou dizer que é a melhor maravilha do mundo e que vai resolver todos os problemas. Então, é preciso cuidar, porque essas IAs, como elas ainda estão aprendendo, elas podem ser tendenciosas, e elas estão aprendendo com as interações com seres humanos, que também podem ser tendenciosos, e outros materiais aí já publicados. E aí, de novo, essa questão do uso da IA em relação às questões éticas, principalmente com o uso de dados sensíveis. Quando a gente fala dados sensíveis, nós estamos falando de questões pessoais que ferem a privacidade dos indivíduos. Não pensem que isso acontece muito em rede social, com as fotos que são publicadas de outra pessoa sem permissão, a questão do cyberbullying, por exemplo. E quando a gente usa, falando de chat de IA generativa, por exemplo, para quem faz ou pesquisa científica, ou TCC, por exemplo, ou está fazendo iniciação científica, eu vou usar aqui o chat para me ajudar a pensar o que essas pessoas estão, sei lá, hábitos alimentares de idosos, pessoas na terceira idade, que nem é mais terceira idade agora, mas enfim, de idosos. Quando a gente faz pesquisa, geralmente um participante assina um termo, e o pesquisador ou a pessoa que está aplicando questionário, entrevista, seja lá o que for, diz lá que vai manter os dados em sigilo, que não vai ser utilizado para nenhuma outra finalidade. Isso a gente tem controle enquanto essa informação está só, por exemplo, Priscila, eu tenho controle quando está comigo. Quando eu levo qualquer informação para um espaço de IA generativa, eu perco totalmente o controle, porque o princípio destas IAs, principalmente dos chats, é aprender com as interações. Então, aquelas letrinhas miúdas, aquelas bem pequenininhas que quase ninguém lê, porque é muito texto e muito pequenininho. Aí, então, a gente dá só o checkzinho ali e aceita. Lá está escrito que toda a informação que se colocar naquela IA poderá ser utilizada para a aprendizagem de máquina, ou seja, poderá ser utilizada para que essa máquina possa aprender, e se ela aprende com essa informação, ela pode compartilhar com outras pessoas que também estão fazendo conversações. Tudo isso para dizer que, quando você diz não usarei os teus dados para nenhuma outra finalidade, eu não posso colocar isso dentro de um chat desses sem ter o cuidado que um chat desses não vai utilizar a informação da pessoa, principalmente se tiver características que são muito de uma determinada pessoa, de um determinado contexto, dados pessoais, nome, informações dessas pessoas. Então, é preciso se tomar cuidado, porque o que eu compartilho com essas IAs, eu compartilho com o mundo, literalmente. Então, muito cuidado com isso também. E aí, também estava lendo esses tempos, e aí um outro cuidado, por exemplo, para quem quer montar uma startup, uma empresa, tem uma ideia muito genial, e aí começa a refinar essa ideia com uma IA. Daqui a pouco, essa ideia já está aí pelo mundo, e a pessoa diz, mas a ideia era minha. Pois é, conversou com a pessoa errada. Sabe aquela coisa quando alguém diz assim, não, se a ideia é muito boa, primeiro
coloca ela em prática, depois tu compartilha, é mais ou menos isso. A gente perde o controle sobre as informações que são compartilhadas. Então, por isso, desvantagens e limitações. E aí, falando em escrita, essas IAs podem gerar textos simplistas, que é como eu disse antes, que é facilmente perceptível quando é gerada nesses espaços, respostas incompletas, incorretas, generalistas, dados enviesados ou incompletos, e aí aqui uma questão muito importante. A qualidade do dado é essencial, a qualidade da informação é essencial, e a qualidade do comando, ou seja, a qualidade da pergunta, a qualidade da interação com essas IAs faz toda a diferença. Então, para qualificar comando, para qualificar pergunta, eu preciso de conhecimento, discernimento, propriedade, conhecimento, e isso eu vou buscar onde? Lendo, estudando, conhecendo. Então, inclusive para qualificar a própria IA e provocá-la com outras ideias e reflexões, eu, enquanto usuário, preciso me preparar para fazer uma interação qualificada com a IA generativa. E aí, para a gente pensar um pouquinho, como a gente disse que era uma oficina, que a gente apresenta uma contextualização, e agora a gente quer fazer uma parte um pouco mais prática com vocês. Aqui, eu acho que já é a parte prática, a gente trouxe alguns exemplos para vocês. O GPT, que é um dos mais utilizados, existem outros chats de IA generativa, mas é o mais utilizado. Aqui nós temos duas outras ideias para mapas mentais, mapas conceituais, organizador de ideias, que é o Ideia Map e o Mapify. E o Consensus, que é parecido com o GPT, mas ele usa uma base científica para fazer as suas pesquisas. Eu vou começar por ele. Então, aqui a gente tem o Consensus, e aí é consensus.app. Sempre importante, quando se utiliza esses chats de IA generativa, é legal fazer o cadastro. Eu já estou logada aqui, mas pode usar o e-mail recorrente de vocês, pode ser o institucional, pode ser o Google que vocês usam. Por quê? Porque esses chats eles vão guardando o histórico, e conforme as interações que vão sendo realizadas, essa IA vai aprendendo como a gente se expressa, o tipo de conteúdo que a gente costuma conversar, a própria organização das ideias. Então, ele vai mantendo esse histórico, e isso ajuda a qualificar também essa conversa. Eu vou usar como exemplo aqui, eu ia usar a inteligência artificial, mas eu vou usar, já que eu comentei a Lívia, se tu quiser comentar alguma coisa, tu fica à vontade. Mas eu acho que ela vai ficar quietinha para ninguém saber quem é ela. Eu vou pesquisar aqui sobre casas inteligentes. Vou colocar aqui casas inteligentes. Só esse termo aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui ele já vai trazendo algumas perguntas em inglês, porque é o idioma convencional, mas aí aqui na conta que vocês têm, eu posso vir aqui nas configurações, settings, e aí ele vai me perguntar qual é a língua prioritária para pesquisa e para apresentar as respostas. Eu deixei setado aqui o português, só para vocês verem que é possível fazer
essa troca. Eu vou colocar aqui só o termo casas inteligentes. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar o termo casas inteligentes, ele vai me explicar o que é o termo casas inteligentes, representa uma evolução significativa que torna na forma como as residências são equipadas, tarará, tarará, tarará. Ele vai me dar a definição, e aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Aqui tem uns números. Esses números ele me apresenta de onde ele tirou essa informação. Ele tirou essa informação aqui desse artigo científico, desse outro e desse outro. Se eu clicar num deles, eu vou pegar esse sexto aqui da Smart Home. Eu venho aqui e eu posso acessar o resumo da publicação. Eu posso ver onde essa publicação foi, onde esse artigo científico foi publicado. Eu posso explorar um pouco mais sobre essa publicação, e se eu quiser aqui ler mais, ele vai me apresentar a própria publicação e um resumo dessa publicação que eu estou conhecendo, por assim dizer. E aí, isso para todo o resultado. E aí, aqui, por exemplo, eu tenho sobre segurança. Aí, não, eu quero, dentro de um projeto de casa inteligente, fazer um sistema de vigilância. Aí eu não quero essa questão do monitoramento de idosos, nem questões hospitalares. Eu vou direto, então, nessas publicações que falam sobre a minha área de interesse. Dentro de casas inteligentes, qual é a minha área de interesse, e aí o que eu posso fazer aqui? Me aprofundar nestas questões sobre sistema de vigilância, alarmes, controle de acesso. Enfim, não é pura e simplesmente eu vir aqui, marcar tudo, copiar e colar lá no documento que eu vou entregar lá para a professora lá da disciplina de, sei lá, de arquitetura. Aí agora qualquer coisa que eu fale nesse tema eu vou falar errado, então vou parar por aqui. Então, não é simplesmente copiar e colar essa questão. Então, eu vou verificar se o conceito de casa inteligente é isso aqui mesmo e quem são os autores que podem me auxiliar a dizer isso. Posso, além disso, eu posso continuar a interação com o próprio chat, eu posso pedir com sistemas de robótica para casas inteligentes. Então, eu posso ir conversando, ou eu posso perguntar se nessas publicações existem sistema de robóticas para casas inteligentes. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que existe nessa plataforma de ANA Consensus um espaço de busca, de pesquisa, de base científica. Quando a gente fala de base científica, nós estamos falando de artigos que são publicados em revistas acadêmicas, e essas publicações em revistas, elas são avaliadas por pares, avaliadas por outros profissionais da área, então passou pelo critério, pela rigorosidade científica para ser publicada em uma dessas plataformas. Então, esse é um lugar, entre aspas, interessante para quem quer usar uma IA para fazer um trabalho acadêmico. E aí aqui eu posso
vir para, como eu disse, para a própria publicação. Aí eu tenho aqui a forma de citar esse trabalho. Quem está na fase de TCC, finalização de curso, iniciação científica, a gente sempre se complica com essas questões. Sempre que vocês virem, geralmente, essas aspas ao contrário aqui, não, elas não são ao contrário, não, elas estão direitinho. É porque ali tem a forma de citar. APA é para o pessoal da área da saúde. Nós ainda utilizamos a ABNT. E a mais parecida com a ABNT é ou a MLA ou a Chicago. Não, Chicago não. Melhor pegar a MLA. Que aí vocês podem copiar e colar e depois só organizar essa referência. Copia aqui e leva para o documento, porque é muito ruim construir referências. Então, esse é um exemplo de IA. E aí agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou tomar aqui dessa definição de casa inteligente, e vamos agora para esse outro lugar que eu comentei com vocês, que é para fazer mapas mentais. E aí depois a gente vai confrontar essa informação lá no GPT. Aqui eu entrei no Idea Map ou Idea Map, e o que ele ajuda? A partir de uma ideia, ele monta todo um mapa mental, um mapa conceitual, um organograma sobre uma determinada temática. Eu vou colocar aqui, eu quero sobre casas inteligentes. O que ele me pode dizer sobre isso? Lá nós pesquisamos em bases científicas, aqui nós vamos ter ideias relacionadas a casas inteligentes. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerando tudo que tem a ver com casas inteligentes. Por exemplo, aqui, ó, estrutura e infraestrutura que tem materiais inteligentes, redes internas, sistemas de energia, automação e controle, conforto, sustentabilidade e por aí vai. Ele vai indo. Eu vou parar aqui. Pronto. E aí aqui o que a gente tem, ó? 4 grandes conceitos. Não, 5 grandes conceitos: estrutura, infraestrutura, automação e controle, conforto e estilo de vida, sustentabilidade, economia e integração comunitária e saúde. Vamos supor, e aí, obviamente, que eu que estou estudando sobre esse assunto, preciso verificar se realmente essas informações estão ok. Eu posso vir aqui e editar essa ideia, posso mudar de cor, isso aqui é perfumaria, mas eu posso também atualizar esse adesivo, ou seja, mudar essa cara que ele tem aqui, posso expandir essa ideia, ou seja, pedir para ele aumentar essa ideia aqui, por exemplo, vou expandir essa ideia com os 5 porquês. Aí ele vai pegar essa ideia, integração comunitária e saúde, e vai me apresentar 5 questões ou 5 perguntas a essa ideia. Aí eu posso adicionar. Tá? Questões para reflexão, por assim dizer. Posso também mudar e aí transformar essa ideia, posso mudar o título, deixar mais curto, deixar mais longo, e brincando com isso, e posso colocar um prompt específico para essa questão. Vou perguntar o que seria integração comunitária. Opa. E saúde em casas inteligentes. Porque esse é o nosso tema. Claro que quando a gente faz verdadeiramente, tem que colocar os
os acentos bonitinhos, mas ele vai corrigindo algumas questões. Aí eu posso, eu quero mudar, eu quero colocar tudo isso. Ou eu não vou substituir o texto, eu posso substituir. Se eu substituir, ele vai colocar tudo aqui grande. Se a ideia é maior, eu posso colocar um texto explicativo, ou eu posso criar aqui uma outra raminha dessas, e aí ele vai movendo para todos os lados, e aí eu posso adicionar títulos. O que é legal daqui? Eu posso organizar um mapa desses para estudar para a prova, para apresentar um trabalho, para estudar sobre conceitos, enfim, existe uma grande possibilidade, ou grandes possibilidades. E se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, eu posso excluir, copiar, compartilhar essa ideia, adicionar alguns comentários, eu posso recolher, eu posso editar, enfim. São ideias. E aqui no clipezinho eu posso adicionar um arquivo. Vamos supor que eu tenho lá nos meus cadernos, digamos que eu tenho um caderno, um caderno de aula todo já digitalizado, ou eu vou digitando das aulas, eu posso colocar esse arquivo aqui, posso trazer aquele texto, por exemplo, lá da Casa Inteligente, cadê? Era o 1. Vamos lá para a publicação. Vou aqui em salvar o paper, vamos ver. Não, eu quero ir lá para a publicação. Aí eu venho aqui, cliquei, eu posso acessar o texto completo. Aí eu vou acessar o texto completo, eu posso fazer aqui o download do PDF, e aí eu posso vir aqui no Ideia Map e trazer esse arquivo para cá. Vou colocar qualquer um que eu tenho aqui. E aí agora, ó, ele está enviando, e agora vocês vão ver que mudou, tem um ícone a mais aqui. Quando eu clico, ele vai abrir esse arquivo. Uma segunda ideia aí para quem gostaria de utilizar exemplos de IA nos trabalhos acadêmicos. E aí aqui eu posso adicionar uma nova ideia e sempre que tiver essa varinha, tipo uma varinha mágica aqui, eu posso usar a IA para fazer algumas dessas algumas dessas questões. Posso adicionar tópicos, criar ideias, adicionar um prompt, quebra-gelo, que são perguntas, tipo perguntas norteadoras, alguma coisa assim. Não, eu não quero, não gostei disso aqui, cancela. Ah, não gostei desses 5 porquês, tem problema, a gente exclui. Ah, eu quero compartilhar essa ideia aqui com algum colega, meu colega de grupo de trabalho. Vamos lá, compartilha a ideia também. Aí ele vai te dar a opção de escolher pessoas que podem trabalhar nesse mesmo ambiente que vocês. Eu posso criar um link, eu posso compartilhar a sala com outras, com copilotos de IA, digamos assim, colocar esse código para aparecer numa página, baixar ele em PDF, ou seja, eu tenho algumas opções, por exemplo, aqui eu cliquei em baixar em PDF, aí ele vai me dar aqui algumas opções, inclusive, para eu fazer, mudar o título, mudar as ideias, e aí aqui ele tem até um QR Code para a gente compartilhar. E aí eu posso mudar a capa, isso aqui tudo é editável, tá, gente? Posso mudar o avatar, posso colocar um outro boneco. Ah, isso aqui é perfumaria, daí já é de cada um ir brincando com a ferramenta. Eu não vou baixar, porque a gente já tem muita coisa. A gente não, eu tenho muita coisa já no meu computador. Uma mesma. Não, não é a mesma, é uma possibilidade parecida que a gente pode usar
essa aqui, que é o Mapify, que eu já estou com ele aberto aqui. Qual é a diferença desse para o Ideia Map? Esse aqui eu consigo arrastar um arquivo ou fazer o upload de um arquivo e ele transforma esse arquivo num mapa mental. Pode ser um PDF, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um texto longo, uma página da web, um artigo científico. Você pode fazer. Clica aqui, busca lá um artigo. Acho que eu vou pegar esse aqui. Eu acho que esse aqui é de inteligência artificial. Aí ele subiu. Aí eu vou aqui, Mapify. E aí ele vai pensando. Qual é a desvantagem desse? É que ele tem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Ai, agora sumiu. Eu aumentei aqui e sumiu o negócio. Aqui em cima tem do lado da minha foto tem umas moedinhas. Aqui diz quantos créditos eu tenho para usar. Então, cada texto que ele faz esse esquema, ele usa um crédito. E aí agora ele está me dizendo que eu posso comprar para usar mais recursos. Porque olha aqui, eu tinha 4 e alguma coisa, agora me comeu minhas moedinhas, tudo, eu estou com uma e pouca. Mas dá para usar, e aí ele vai. Me faltou o termo agora, mas depois de um tempo tu ganha umas moedinhas. Mas é muito interessante esse recurso, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Cadê o arquivo? Oh, o arquivo original. Como é que era o nome aqui? Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês, que era esse aqui. Vocês não estão vendo, né? Não. Não. Vou parar esse e vou compartilhar outro. É que eu quero, sabe, assim, tem que ver para crer. Foi esse artigo que eu coloquei lá. Um artigo de acesso aberto, que eu já tinha salvo no meu computador, que eu estava estudando, inclusive sobre inteligência artificial na educação. E ele está, vou só passar aqui, todo em inglês. Quando eu passo para cá, quando eu subir ele, vai dar uma tonteada assim, mas tá tudo bem, gente. Ó, eu voltei para cá, deixa eu recolher aqui que fica mais fácil. Deixa eu só colocar maior aqui, colocar em 100%. Ele já traduziu para mim o título, aí, e aqui não, agora não me deixa andar. Ele trouxe desafios éticos e riscos potenciais da IA. Ele trouxe. Deixa eu ver se eu consigo andar para o lado. Vamos ver. Espera. Acabei de. Não, não era isso que eu queria. De novo. Vamos ver se eu não vou gastar meus dinheiros. Eu dei um voltar aqui no meu mouse. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que ele fez todo esse mapa de um artigo em inglês e ele apresentou como eu setei nas configurações que o idioma de saída é o português, ele já me apresenta com o texto traduzido. Claro, depois é preciso confirmar se essa tradução se essa tradução aqui está correta, se ela é fidedigna e tal. Quer ver? Se eu convidar amigos, eu ganho créditos. Então, se vocês têm muitos amigos, vocês vão ter muitos créditos. Porque eu acabei de gastar todas as minhas moedas. Gastei todas as moedas para a gente poder conhecer a ferramenta. Aí eu venho aqui, eu posso mudar o layout, posso
colocar de outra maneira, aí eu posso fazer como árvore, posso fazer, enfim, com as ramificações e tal. Por que que é interessante essa ferramenta? Porque ela, além de eu poder subir um texto, um arquivo que eu tenho no meu computador, ou que eu salvei, ou as minhas notas de aula, ou um artigo científico, ou um material que o professor tenha compartilhado, eu posso usar esse recurso para fazer quase como se for, e na verdade não é quase, fazer um resumo das principais ideias, e isso me ajuda a organizar as minhas ideias, né? Para conhecer um pouco melhor, estudar, fazer síntese. E isso também ajuda na organização da própria leitura, que aí eu já vou fazer propaganda da nossa própria oficina, da nossa própria, não, da nossa própria oficina, que vai ser sobre hábitos de leitura. E leitura não é pura e simplesmente, professor, a gente sabe ler. Não, a gente sabe ler, todos nós sabemos ler, por isso que estamos na universidade. Mas como tornar o processo de leitura mais qualificado e eficaz, por assim dizer. E aí nós vamos ter algumas ideias, algumas ferramentas de IA para essa atividade de leitura. E aí aqui eu posso, posso mudar o formato, posso partilhar, ó, meu crédito aqui terminou. Posso partilhar, exportar esse mapa, posso compartilhar aqui posso compartilhar o link, posso compartilhar um QR Code, posso exportar isso como imagem, como PDF, ou seja, várias possibilidades que eu posso trabalhar aqui com essa ferramenta. Eu até vou deixar aqui para vocês, e aí depois as minhas ajudantes colam os outros links aqui para vocês, do Consensus e do IdeaMap, para vocês poderem ficar com esse material para vocês depois poderem utilizar. E aí uma terceira não, já é a quarta. Uma quarta ferramenta é o próprio GPT, que é bastante utilizado e conhecido. E aí eu posso utilizar, por exemplo, eu vou trabalhar com esse conceito aqui, copiar e colar, e vou levar lá. Na verdade, eu vou colocar exatamente como eu coloquei aqui. Aqui eu tinha colocado só casas inteligentes, né? Eu vou colocar a mesma coisa e aí a gente vai comparar. Aqui está me dizendo que casas inteligentes são. Deixa eu fechar essa barra. São residências equipadas com sistemas e dispositivos interconectados que automatizam. Tarará, tarará, tarará. Aí me dá as principais características, os exemplos, benefícios, desafios. E aí eu vou perguntar qual ou quais as fontes destas informações. Isso é importante, gente. Então, ele está me dando alguns, ó, tá vendo aqui, ó, ele me dá manuais e publicações de fabricantes, artigos de revistas e sites especializados, não necessariamente científicos, padrões técnicos, estudos de caso, mas ele me diz aqui, ó, publicações acadêmicas, mas não me diz qual. O interessante lá do Consensus é que ele já me dá. Aí eu vou pedir para ele está me dando a ideia de trazer os links, eu vou dizer para ele que ok. Aí aqui uma outra. Ai, o que ele. Eu achei que era só os links. Uma busca na web ou indicar artigos científicos ou técnicos. Viu, ó? Eu pedi
para ele, eu entendi que ele queria os links, mas ele me deu links, mas ele me deu links de imagens, ele não me deu o link dos artigos científicos. Então, aqui a gente precisa estabelecer esse diálogo para que o ChatGPT possa entender o que nós queremos realmente desenvolver. Aqui eu poderia pedir, ele me trouxe o Wikipedia, que também é um universo de acesso aberto, não tem comprovação as informações, qualquer pessoa pode alimentar o Wikipedia. Esse aqui eu não conheço o que é. E aí o quê? Quem pode me dizer ou validar essa informação? Se eu fosse da área, eu validaria. Como eu não sou da área, não consigo validar essa informação. Não sei o que é esse lot now aqui, se realmente é confiável ou não. Se fosse da minha área, eu talvez conseguiria. Por isso que é importante essa base de conhecimento para que a gente possa validar essa informação que o GPT apresenta nessas interações. Eu vou só trazer algumas questões, e aí aqui com o GPT, muito cuidado. Eu tenho um livro, eu trabalho com Estado do Conhecimento, e aí eu tenho um livro publicado com umas colegas que se chama Estado do Conhecimento, Teoria e Prática. Eu estava fazendo uma conversa com o chat, tarará, e aí, daqui a pouco eu fiz um teste, eu perguntei para ele, por favor, me diga qual é a fonte das tuas informações. Aí ele me deu a fonte, me deu o nome do livro, bonitinho, e aí eu disse, poderia organizar a referência completa? Ele me deu a referência completa, o livro estava ok, o ano estava ok, a editora estava ok, só que o autor não estava. Me deu uma outra pessoa, Ferreira, não sei do quê. E eu, sim. Aí eu tive o trabalho de dizer, olha, você está conversando com uma das autoras do livro, essa referência não está correta. Aí eu disse, a partir de agora, utilize essa referência que é a correta. Só mais um exemplo para dizer para vocês que nem toda informação compartilhada é correta e verdadeira. Aí agora, assim, boas práticas com o uso da IA, de novo, IA como apoio, por exemplo, para apoiar a produção textual, não para substituir a sua produção textual, para revisar, por exemplo, vocês podem escrever um texto e pedir para o ChatGPT revisar ortografia, gramática, importante. Por favor, não inclua nenhuma ideia nova, apenas revise ortografia e gramática. Ortografia, gramática, semântica, concordância, enfim. Essa sentença, dizer, não crie nenhum texto ou ideia nova, é extremamente importante, porque qualquer coisa que se largue ali se insira no chat, ele muda, transforma aquele texto. Tem que pedir para não transformar. Valide as informações, busque a comparar com o conteúdo gerado na IA com uma outra base científica para não serem abduzidos para um outro universo. Esse processo de escrita, às vezes, ou o processo de fazer um trabalho acadêmico, às vezes parece chato. A gente tem muitos trabalhos juntos, mas valorizem esse processo de construção que faz diferença para a formação de vocês enquanto, de novo, futuros profissionais. Usou a IA, gente? Cita. O errado é usar e não dizer que usou. Usou? Cite. Diga lá qual foi, se foi um parágrafo, se foi um texto, se foi uma ideia, se a IA resumiu, por exemplo, fez um mapa lá no Mapify do artigo, diz elaborado com apoio de Mapify, tarará. E aí aqui a gente tem um modelo de citação.
Então, aqui, ó, segundo o conteúdo gerado, porque não é segundo o chat GPT, não, segundo o conteúdo que foi gerado pela ferramenta, tarará, tarará. Aí coloca até a versão, e aí vem com o conteúdo. Porque não é essa pessoa, isso não é uma pessoa, isso não é um autor, ele é um compilador de autorias, digamos assim. Então, é segundo o conteúdo gerado lá. E aqui eu tenho um modelo de referência. Eu digo que é OpenAI, GPT, a versão que foi utilizada, não tem página, o ano que foi disponível e quando vocês fizeram essa interação. Esse material aqui, essa frase é do GPT. Foi no dia 8 de maio. Talvez hoje, dia 28 de maio, se eu conversasse a mesma coisa, a resposta, a frase poderia ser diferente. Então, muito importante colocar o dia que foi gerada a informação. E caso utilize outra ferramenta, substitua pela ferramenta. O errado, gente, é não dizer que usou. Tá? Usou, ajudou? Diga lá que foi com a IA. E aí, algumas considerações que são bem importantes, e a gente já vai, inclusive, encerrando. Gente, é o ser humano, são vocês, somos nós que comandamos a IA, não o contrário. Nós temos a capacidade de discernimento, a propriedade em relação ao conteúdo, a propriedade intelectual, discernimento ético, a criatividade, a inovação, e temos a capacidade também de discernir o que é inédito e o que é uma ideia remontada de outras ideias, por assim dizer. Mas a IA nos ajuda a buscar esse lugar de ineditismo também. Mas é importante, a IA nos ajuda ou pode ser um assistente, um apoio para algumas etapas de um trabalho. Mas é importante a curadoria, que é a validação, a verificação das informações e do conteúdo, e a autoria. A autoria nossa, é da pessoa, do ser humano, de vocês, estudantes, de vocês, colegas professores. Então, não é da IA. E se não é da IA, vocês precisam, para ser autores, vocês precisam escrever. A IA ajuda, te dá ideia, você reformula, você traz a sua forma de expressar tal ideia. E aí, para a gente encerrar, muito importante a questão, aí eu saliento a importância, né, de um uso responsável e ético dessas IAs para maximizar o potencial nos trabalhos acadêmicos, mas mantendo a autoria e a propriedade intelectual que deve ser do estudante, que deve ser do autor, daquele que está realizando a atividade, daquele que está elaborando o trabalho acadêmico. Não é a IA. A autoria não é da IA. A autoria é de quem está elaborando esse trabalho. E aí, aqui eu deixo para vocês. Esse aqui é o e-mail do PESA. A nossa rede social, onde nós colocamos e divulgamos essas atividades e essas oficinas. A próxima, como eu disse para vocês, nós ainda vamos fechar a data, mas nós vamos publicar aqui no Instagram do PESA, que a gente sabe que muitos não acessam o e-mail, então a gente concentra as publicações aqui no Instagram. E aí, eu agradecemos, né, a presença. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar algo, fiquem bem à vontade. Esse espaço é nosso. Não sei também se as colegas querem comentar alguma coisa. Priscila, tem algumas perguntas a respeito dos slides,
serão disponibilizados, se você puder falar sobre isso. A gente pode a gente pode mandar o link ou um PDF, pode ser. Mas esse encontro, gente, vai ficar gravado, na verdade ficou gravado, e depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do PESA, que é @pesa.cb, que aí vocês também podem acessar quando vocês quiserem ou em outro momento, quem quiser revisar, quiser assistir novamente, então vai ficar disponibilizado lá para vocês. E também, se alguém, outra pessoa, algum colega que não pôde estar, pode acessar lá. Claro que quem acessar, a gente não tem esse controle, o certificado é para quem participou desse momento, mas vai ficar disponível para vocês também depois. Sim. A outra pergunta também é sobre se tem lista de frequência. Eu até coloquei aqui que a frequência é automática, não sei se eu posso dizer assim, e a permanência do estudante, do ouvinte aqui, ela fica registrada, né, informando o horário de entrada e de saída, né, da pessoa. Exatamente. Você falou do percentual para o certificado? Sim, no e-mail que eu mandei para o pessoal, eu disse do percentual, que 75% do tempo, e por isso que eu pedi, gente, para vocês colocarem o nome ou entrarem com o mesmo e-mail, porque aí a gente consegue conferir com o nome que vocês se inscreveram. Mas fica registrado aqui, fiquem tranquilos. Angélica. Não sei se Angélica, se você está falando, a gente não está conseguindo ouvir. Rafaela, excelente pergunta. A questão do plágio. Existem ferramentas detectoras de plágio, ou seja, um texto pode ser, como eu disse para vocês, um texto elaborado pela IA, ela tem uma semântica própria. Então, existem ferramentas de detecção de plágio de IA, por exemplo, uma delas é Copyspace, é uma das ferramentas aí de antiplágio, digamos assim. O que é considerado plágio? Aquele texto que tu copia e cola direto é plágio. A gente não sabe exatamente de quem, por quê? Porque, na verdade, a IA só te mostrou. Ela compilou essas informações e te apresentou. Então, na verdade, a gente não sabe, eu acho muito mais delicado, porque a gente não sabe nem de quem é aquela ideia. Ele elaborou, fez ali uma construção a partir de várias ideias, possivelmente de várias ideias que a gente não sabe nem de quem. Aí, assim, professora, mas dá para saber sempre que é plágio? Não, às vezes não dá. O que acontece nessas situações? A gente faz a análise e aí pensa na questão da ética. Eu, como autor, eu estou escrevendo esse determinado trabalho, eu sei que eu copiei. Eu sei que não fui eu que escrevi, eu sei que foi plágio e cópia da IA. Aí pesa na consciência de cada um deixar aí se vai usar um plágio ou não. Mas quando detectável inclusive as ferramentas de detecção de plágio, eles dão inclusive o percentual do que pode ter sido construído, elaborado por IA e qual é o percentual. E aí, dependendo do contexto,
inclusive pode gerar implicações legais. Então, é preciso tomar muito cuidado. Como eu disse antes, nada é impune. Pode demorar, pode levar mais tempo, mas é possível de fazer esse rastreamento e de fazer essa conferência do que é plágio ou não. Não sei se eu te respondi, Rafaela. Espero que sim, se não, vai perguntando. É, que, ah, Desculpa. não, eu cheguei que alguém tinha comentado alguma coisa. E assim, gente, a gente trouxe algumas ideias de ferramentas, a proposta é que a gente traga outras. E assim, o que a gente gostaria que ficasse? Antes de dizer não pode usar, pensemos em como podemos usar de forma consciente, qualificada e ética. Por quê? A gente usa. Eu uso. A professora Valdivina usa. Bia usa. Lívia usa. É porque eu tô falando dos que eu conheço, tá, gente? Eliane, que estava aqui, usa. Kathleen também. Então, gente, para que eu vou dizer que não, se eu sei que a gente vai usar? Então, vamos pensar em como melhor utilizar e como usar da maneira correta, sem incorrer nesse problema do plágio. De novo, a gravação vai ficar disponível no YouTube do PESA. Quem fez a inscrição com um e-mail e entrou com outro, se colocou o nome de vocês aqui, a Giovana Freires, na inscrição colocou esse nome, a gente consegue validar, não tem problema. O problema é qual? Quando a pessoa aqui entra com um nome e se inscreveu com outro nome, daí quer ganhar o certificado. Daí a gente daí nem não tem IA que faça a gente saber que a pessoa é a mesma pessoa com dois nomes diferentes. Aí vocês vão me desculpar que a gente não consegue. Mas nesse caso, só da troca do e-mail, fiquem tranquilos que a gente consegue validar. Gente, eu vou pedir só ajuda. Não mandem e-mail amanhã pedindo certificado, porque ele não vai chegar amanhã. Por quê? Vou explicar por quê. Porque a gente vai liberar o certificado para vocês que estão aqui conosco e que estiveram aqui conosco. Nós tivemos muito mais inscrições, então não seria nem justo nem correto liberar para todos os inscritos, porque a gente quer que vocês recebam o certificado estando aqui participando. Então, por isso que a gente precisa fazer a validação humana do processo e ir lá dizer quem realmente estava, e aí por isso que a gente confere, e por isso não é automático, e aí não vai ser amanhã, provavelmente na semana que vem a gente libera os certificados, ok? Que bom, gente, que bom que alguns de vocês aqui estão dizendo que gostaram, que foi útil. Vai para o mesmo e-mail, aquele mesmo e-mail que vocês receberam de confirmação da inscrição, vai o certificado. Quando a gente liberar lá na plataforma, já vai para vocês naquele mesmo e-mail. Confiram, spam, aquelas classificações ali de promoções, social para quem usa Gmail, e confere lá no spam, porque se o e-mail está correto, se vocês receberam o e-mail da lembrança da oficina, vocês vão receber o certificado seguramente. Então, Parou a gravação, Priscila? não parou. Não? Depois eu corto essa parte. Tá. Mas às Sim, vezes é bom deixar os avisos, porque aí o pessoal vai ver a gravação e vai saber por que não recebeu o sim. certificado. Muito bem. Então tá, gente, acho que é isso. Espero encontrá-los em outras oportunidades, que a gente possa seguir conversando. Gente, se vocês tiverem ideias de oficinas, se vocês, por exemplo, querem fazer uma oficina, eu conheço muito tal ferramenta, quem sabe a gente faz um encontro para isso, conversa com a gente e a gente faz. Vocês também podem fazer essas oficinas, a gente acompanha, organiza com vocês, e vocês podem ser os facilitadores das oficinas com certificado também.
é bacana. Então, se conhecem, se usam, a gente organiza, conversa, escreve para a gente que a gente organiza uma próxima oficina, porque daqui a pouco vai ser a de leitura, depois a gente pode fazer uma de escrita, e aí por aí vai. Sugestões são bem-vindas. Sim. Então, tá, Exatamente. gente. Desejo para vocês uma ótima noite, um bom descanso e um excelente aí, finalzinho de semana aí, que a gente ainda tem alguns dias. Tá bom? Um abraço, qualquer coisa, conversem conosco.